Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Hoje pela manhã eu estava pregando uma palavra e não consegui terminar, e o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração que eu deveria continuar essa palavra agora à noite, e em obediência ao Senhor é isso que vamos fazer. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Versículo 28, Evangelho de João, capítulo 20, verso 28. Bem, para quem esteve hoje pela manhã, parece até que esse texto ficou meio fora de sentido, né? Porque eu não consegui chegar nele, né? Para quem está aqui à noite vai ficar mais fácil de entender por que nós nos baseamos nesse texto para desenvolvermos a mensagem dessa noite. João 20, 28 diz: meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Olha para o teu irmão e diga para ele: Ele é o teu Senhor e o teu Deus. Só até aí, você pode se assentar e vamos para a palavra de Deus. Bem, a mensagem de hoje pela manhã, ela está disponível no nosso canal do YouTube, né? Por enquanto está dentro do culto, né, todo, mas depois ela vai ser recortada e vai ficar só mesmo a ministração. Se você não pôde estar de manhã e quiser assistir essa mensagem na íntegra, é só procurar no nosso canal do YouTube. Mas eu comecei a mensagem hoje pela manhã falando sobre os apóstolos. Tomé, esse texto aqui, né, essa frase aqui foi dita por Tomé: meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Tomé foi um dos discípulos do Senhor, um dos apóstolos, e hoje pela manhã estava falando que muitos eram os seguidores, um pouco menos, mas muitos também eram os discípulos, e 12 eram os apóstolos. Tomé era um dos 12, e pela manhã nós encontramos em Deus a informação, a revelação de que ser apóstolo é ser um enviado que tem autoridade a partir do envio, a partir de quem o enviou, e autoridade por conta da mensagem que carrega. Apóstolo não tem a autoridade por causa do título, mas apóstolo tem autoridade por conta das suas raízes. Ele não é solto no mundo. Eu comparei um apóstolo como um oficial de justiça, né? Porque na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, né, a palavra apóstolo, ela vem de shaliar, da palavra hebraica shaliar, que fala sobre, que aponta para um oficial do Sinédrio, né? E aí eu trouxe, né, para os dias atuais, né, falei sobre um oficial de justiça, mas alguém que tinha uma responsabilidade judicial, alguém que carregava uma informação e que era empossado de uma autoridade, e essa autoridade vinha a partir da confiança de quem o enviava, e vinha também a partir do peso da informação que ele carregava, né? Existem pessoas que têm essa responsabilidade de carregar um documento importante. Não pode ser qualquer um. Existem documentos que não são entregues na mão de qualquer mensageiro, né? Tem que ser uma pessoa credenciada, realmente. Então o apóstolo é esse mensageiro que tem essa autoridade dada a ele a partir do envio, a partir de quem o enviou, né, e que está conectada ao peso da mensagem que ele carrega, né? E a gente ficou basicamente nisso hoje pela manhã, né? A gente não conseguiu sair, né, desse tema. Eu falei sobre o chamado dos discípulos, que nós encontramos em Mateus, Marcos e Lucas, e aí em cada uma dessas passagens, né, nós encontramos alguma informação importante, né? Depois você pode ver Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, né? Você vai ver que a soma das três informações, das três passagens, vai apontar para nós que os discípulos, eles foram chamados depois que Jesus passou uma noite inteira no monte orando,
né? Então, não foi algo que Jesus fez de qualquer maneira. Ele se preparou, ele se consagrou, ele buscou no Pai, né, aquilo que ele de fato deveria fazer. Então ele desce do monte e aí ele chama os 12 apóstolos, e aí a Bíblia diz que ele libera sobre esses 12 apóstolos o poder do Espírito Santo, para que eles tivessem autoridade sobre os demônios e para que eles, em nome de Jesus, curassem os enfermos, né? E aí isso deixa ainda mais claro esse entendimento de que o apóstolo não é só um mensageiro, mas o apóstolo é alguém que tem o poder de Deus sobre a sua vida, tem a autoridade de Deus sobre a tua vida, sobre a sua vida. Nós precisamos aceitar esse desafio nesse tempo de sermos apóstolos, pessoas que não são paraquedistas, sabe? Gente que cai de qualquer maneira em qualquer lugar, e aí não desmerecendo os paraquedistas. Não sei se o Kevin está aqui hoje, que é PQD, né? Não, é porque acaba sendo uma gíria, né? Fulano caiu de paraquedas, né? É porque normalmente são pessoas que, né, aparecem no lugar e já acham que tem autoridade para ministrar, para falar, mas quando você procura saber, né, a base é muito frouxa, né? Quando você procura saber, as raízes não são profundas. Eu falo aqui sempre, né, não é vaidade, não, mas de repente pode ter um orgulhozinho santo, né? Mas é sobretudo um incentivo para a busca pela seriedade. Quando eu fui consagrado a pastor, né, para eu ser consagrado a pastor, eu precisei me submeter a 12 meses, né, junto à Ordem Nacional dos Ministros, dos Pastores, né? E durante 12 meses, uma vez por mês, eu tinha que ir na reunião da ordem só para ficar quieto e ouvindo aquilo que era dito. Depois de 12 meses de um período probatório, eu fui submetido a um exame eclesiológico, né? Eu precisei relatar a minha experiência de conversão e de chamada. Eu fui submetido a um exame teológico e fui submetido também a uma sindicância. E na minha sindicância, por exemplo, eles foram até a minha casa para conversar com a minha esposa, para saber quem eu era dentro de casa. Eles conversaram, na época era a porteira do meu prédio. Eles foram lá para saber se eu dava testemunho ou não. Eu tive que apresentar para eles o nada consta do SPC, do Serasa, do Banco Central. Pastor, mas o senhor está falando isso porque hoje é diferente? Infelizmente é. Infelizmente é. Hoje tem muita gente assumindo o título pastoral sem nenhum tipo de investimento sobre a sua vida. Não tem uma igreja por trás, não tem um pastor por trás, não existe um compromisso profundo. Não, é pastor e, né? Gente que não cursou o seminário, pastor, mas só pode ser pastor quem cursar seminário? Não, nós sabemos de missionários que estão no meio do mato, sabe? Pessoas que estão fazendo uma obra extraordinária e que não tem condição nenhuma de estudar no seminário, não tem acesso ao seminário. A Bíblia é a única informação, e não que seja uma pequena informação, é a que precisamos, mas eles de fato não fazem um curso teológico porque não tem acesso. Agora, tem muita gente que tem acesso e não faz esse curso teológico porque não quer fazer, porque de repente o caminho mais fácil é simplesmente, né, tomar posse de um título. E aí, quando a gente fala de apóstolo, a gente está falando de alguém que tem raiz profunda. A gente está falando de alguém que procurou estudar, que procurou se dedicar. E nos dias dos apóstolos, o seminário que eles faziam era andar com Jesus, era estar do lado de Jesus. Eles não saíam de qualquer maneira. O pessoal acha graça, eu já preguei em alguns lugares e fiz essa comparação, né? Mas a gente está vivendo numa era onde os tutoriais são oferecidos para a gente o tempo inteiro, né? A gente vive numa época, né, que é fácil você encontrar alguém que não queira estudar para tocar violão. O cara vai para a internet, ele vai buscar um tutorial, vai buscar uma videoaula, né? E aí ele vai ficar assistindo lá, e nada contra, isso veio facilitar muito. Por um lado veio facilitar, mas isso também foi gerando uma autossuficiência nas pessoas, e aí você vê um monte de gente que diz que toca, mas na verdade não toca nada. Por quê? Porque fez meia hora de videoaula e acha que é o suficiente. Porque para tudo, irmão, vai ter alguém tentando te ensinar lá na internet, né? Você quer fazer uma receita, seja a que for, você vai digitar no Google, vai aparecer alguém lá para te ensinar, né?
Já contei aqui, né? Eu tinha um carro que ele atingiu, né, uma quilometragem, e aí, de acordo com a quilometragem, eu tinha que ir até a concessionária para fazer a revisão. Mas eu não queria ir na concessionária, eu queria fazer a revisão numa oficina, que era muito mais barato para mim. Era só troca de óleo, não precisava ir dentro de uma concessionária. Mas só na concessionária que eles passavam um tal de um scanner, né, para poder cancelar aquele apito. Eu troquei o óleo, eu fiz toda a revisão na oficina, mas o apito continuava. Eu ligava o carro e ele ficava apitando, dizendo que eu precisava ir para a revisão. Eu fui para a internet, eu entrei lá e digitei como tirar o apito do carro que está me perturbando, né? E aí, irmão, você digita, vai aparecer um camarada lá. Fala, galera, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Não deixe de dar seu like, que não sei o que lá, Vamos para o vídeo? Aí vem a vinheta, aí sai da vinheta. Vou te ensinar agora como tirar o alerta do seu carro. Tem para tudo, irmão. Os adolescentes sabem disso melhor do que eu. Por um lado, isso dá agilidade. Nesse caso, eu não vou fazer um curso para aprender a tirar o sinal lá, o alerta lá do meu carro. Então, eu fui para a internet. Mas tem algumas outras coisas que vale muito a pena o curso. Vale muito a pena o diploma. Vale muito a pena aquilo que só presencialmente você consegue desenvolver, que é a rede de contatos, que é o network, que a faculdade consegue, né, proporcionar para você. Mas não é o caminho mais fácil, é o caminho mais complicado. E aí, entre o mais fácil e o mais complicado, eu vou ficar com o mais fácil, mesmo que ele seja raso. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando? Digam amém. Então, o texto, o que a gente ministrou hoje pela manhã, iluminou o nosso entendimento acerca da seriedade de ser um apóstolo. Ser um apóstolo é diferente. Ser um dos 12, caminhar perto do Senhor Jesus, significa ser diferente. A quem muito se dá, muito se requer, né? É o que Paulo fala com Timóteo, quando Timóteo está à frente de Éfeso, né? Timóteo está com medo e tal, porque a igreja é uma igreja experiente e tal, e Paulo escreve dizendo assim: não deixe ninguém desprezar a tua pouca idade, não seja intimidado por ninguém, mas antes seja o exemplo dos fiéis na pureza, no trato e no procedimento. Então, para você ser a autoridade do assunto, você de fato tem que entender do assunto. Porque o que tem gente que fala muito, mas não resolve nada, irmão, é impressionante. Obra de igreja, então, às vezes a gente começa a fazer uma obra, a gente levanta uma parede, aparece um cara do nada, pergunta assim: o que o senhor vai fazer aí, pastor? Falei: irmão, nós vamos fazer em um quarto, que não sei o que. Eu acho que podia fazer assim, assim, assado. Falei: irmão, a gente está vendo aqui e tal. Não, porque pode botar uma viga assim, que não sei o que, uma janela para cá, que não sei o que. Irmão, a gente está vendo. Daí a temperatura vai subindo, né? A gente vai perdendo a paciência. Até uma hora que a gente não aguenta e pergunta assim: mas o irmão é engenheiro? Não. O irmão que é um mestre de obras, é pedreiro, irmão é um servente. Não. Então, irmão, vamos orar, né? Vamos orar, para a gente não se oprimir. Porque se eu obedeço o irmão aqui e essa obra cai, não é o irmão que vai dar conta, né? A bomba não vai estourar na mão do irmão. Mas para opinar, irmão, para dar sugestão, ainda mais depois do advento das redes sociais, né? Todo mundo tem agora um patamar, todo mundo tem um púlpito, todo mundo agora tem um microfone, porque todo mundo tem seguidor. Todo mundo é um digital influencer, não é assim que falam? E aí a gente acaba perdendo raiz. Crente desigrejado, né? Gente que diz que tem ministério, mas não tem um pastor, gente que diz que tem ministério, mas que não tem um direcionamento sobre sua vida. Então isso eu preguei hoje pela manhã, e eu não podia entrar na mensagem dessa noite sem dar uma pincelada, porque talvez ficaria difícil para você entender. Então, muitos eram os seguidores, um pouco menos, mas ainda muitos eram os discípulos, e 12 eram os apóstolos. Entre os 12, nós temos Tomé. Tomé é chamado de Dídimo. Alguém sabe o que significa Dídimo? Ou alguém sabe o que significa Tomé? Alguém falou, hein? O pessoal fica meio tímido, né? Vai que eu falo errado, né? Gêmeo. A Bíblia não fala com clareza sobre isso. Na verdade, a Bíblia não fala, né, nada acerca da família de Tomé, mas existe uma probabilidade grande de que ele era, ou que ele tinha um irmão ou uma irmã gêmea, por conta
do seu nome, Tomé, também chamado de Dídimo, né? Além dessa informação acerca do nome de Tomé, nós temos mais alguns poucos versículos que falam alguma coisa sobre Tomé. E esses poucos versículos, eles nos levam a fazer um desenho da personalidade desse apóstolo de Cristo. Bem, a Bíblia nos mostra Tomé aparecendo no relato de João, no capítulo 11. Vou pedir a ajuda do pessoal do telão, porque eu acho que se a gente for lendo, fica até mais didático. Coloca para mim no versículo 16, coloca o 15, antes a gente lê o 15 e a gente lê também o versículo 16 do capítulo 11 de João. Vamos lá, 15 diz assim: mulher, por que está chorando? Perguntou ele, a quem você procura? Pensando que fosse... Não, gente, agora sim, tomei até um susto. Por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer. De fato, venham e vamos até ele. Agora verso 16. Tomé é apelidado de gêmeo, aqui nessa versão ainda já dá até o significado. Disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Bem, só para eu te contextualizar, nós estamos falando aqui sobre a doença de Lázaro. Lázaro fica muito doente, Marta e Maria mandam um recado para Jesus, dizendo que o irmão delas, que Jesus amava muito, estava muito doente. E todos conhecem essa história. A Bíblia diz que Jesus ele não responde ao chamado de Marta e de Maria de maneira imediata. Ele demora ainda no lugar onde ele estava, até que chega um momento exato que Jesus decide ir até aquele lugar. A Bíblia fala que quando Jesus então fala, vamos, e a gente leu aqui no versículo 15, vamos lá e vocês vão ver o poder de Deus se manifestando. Tomé se levanta e questiona, né? Na verdade ele não questiona, ele é uma afirmação, mas dentro dessa afirmação existe um certo receio, melhor, existe um certo pessimismo em Tomé. O texto diz que ele fala assim, vamos também nós para morrermos com ele. Por que Tomé fala isso? Tomé fala isso, e se você for ver, né, os versos anteriores, o capítulo anterior, você vê que Jesus estava correndo risco de vida, né, ali na região da Judéia, Jerusalém. Jesus estava correndo risco de ser apedrejado, e aqui, quando Jesus diz assim, vamos voltar para esse lugar, né, na cabeça dos discípulos, o pensamento a gente vai voltar para esse lugar, que Jesus está correndo risco de vida, que Jesus está correndo risco de ser apedrejado, e nós vamos morrer. E Tomé, ele de repente para muitos é pessimista, mas talvez dentro de um quadro que apareceu para ele ali, ele estava sendo realista, né? E ele diz, olha, vamos embora, ele está dizendo que vai, então vamos com ele, vamos morrer com ele também. O pessimismo talvez seja um traço ruim da personalidade de Tomé aqui nesse texto, mas tem algo, tem uma outra coisa, né, que o texto revela para mim acerca da personalidade dele, é que ele está disposto a morrer. Ele pode até ser pessimista quanto ao que vai acontecer, né? Ele não diz assim, porque ele podia dizer assim, ele podia, vamos com ele porque ele vai dar um jeito, vamos com ele porque ele não vai morrer, vamos com ele porque estamos protegidos pelo Senhor, vamos com ele porque o livramento é certo sobre a nossa vida. Aí então seria uma visão otimista, mas ele não diz isso, ele diz, vamos com ele, vamos morrer com ele. Então falar que vai ter morte é um pensamento pessimista, mas ao mesmo tempo ele poderia falar diferente, ele poderia dizer assim, eu não vou. Quando Jesus disse, eu vou voltar para a Judéia, ele podia dizer assim, olha, o senhor me desculpa, o senhor vai sozinho, mas eu não vou, porque o senhor está sendo ameaçado de morte lá, e eu não vou colocar também a minha pele em risco. Mas não, em momento nenhum passa na cabeça de Tomé a possibilidade de não ir com o Senhor Jesus. E eu vou falar um negócio para você, para mim me parece ser muito mais difícil ser fiel quando se é pessimista do que ser fiel quando se é otimista.
Porque imagine, eu chego para o João Vitor e digo assim: João, o culto vai acabar, pede para Josi pegar um táxi, alguma coisa, e ir embora para casa. E vou falar também para Denise, e nós vamos realizar uma obra, tá? Nós vamos pegar o carro e vamos pregar o evangelho no centro da cidade, né? Se o João Vitor é um cara normalmente, né, característica da sua personalidade, otimista, né, ele já vai pensar assim: eu vou falar com a Josi vai entender, não vai ter problema nenhum, e a gente vai para o centro da cidade, e Deus vai agir de maneira poderosa, e se aparecer algum bandido, algum ladrão, se vier algum perigo, Deus vai nos livrar. Então há uma fidelidade dele ao pastor muito motivada pelo otimismo que ele tem. Agora, se ele é pessimista / realista, ele vai pensar: caramba, quando eu chegar em casa eu vou ter problema com a Josi, porque a Josi vai falar: poxa, João, eu tive que ir embora sozinho, né? E a gente, será que realmente Deus está falando com o pastor? Porque a gente vai lá para o centro da cidade, a gente corre risco de vida, que não sei o que e tal, e tarde da noite, que não sei o que. Eu estou criando aqui, sabe, um teatro para você entender a mensagem. Mas no final dessa análise pessimista, ele diz: mas eu vou, porque é o meu pastor, porque o pastor está falando para ir, eu vou. Pode até ser que dê problema, e no caso de Tomé, ele não diz pode até ser, ele diz vai dar problema, mas eu vou. E aí, querido, entre dar destaque ao pessimismo dele e dar destaque à fidelidade dele, eu prefiro nessa noite dar destaque à fidelidade. Acho que há um peso grande de fidelidade, né, vista aqui por todos nós. Alguém que de repente é rotulado como incrédulo, e a gente vai chegar nesse texto, né, em que o próprio Senhor Jesus o chama de incrédulo, mas que a partir daquela única experiência ficou marcado, né, como alguém incrédulo. Aqui nesse texto me mostra que, apesar de ser realista, pessimista, não deixa de ser fiel ao Senhor. Aí eu pergunto a você: quantos de nós estaríamos disponíveis para um chamado de Deus, para irmos numa zona de guerra, para irmos num lugar onde, humanamente falando, sabemos, aonde temos informações de que é um lugar perigoso? Quantos de nós? Porque quando começa a apertar o nosso calo, né, quando o assunto fala de nós mesmos, né, a análise é um pouquinho diferente. O pensamento é um pouquinho diferente. Eu já falei isso aqui, já fiz, sabe, esse trabalho mental em outras ministrações. É o camarada que vem aqui para Nova Jerusalém, que vem para o Sampaio, né, e que cultua a Deus, e que está aqui em todos os cultos, e a gente sabe muito bem, né, que somos cercados por comunidades, né, 2 de Maio, Céu Azul, Matriz, Sampaio, São João, e até chegarmos aqui, dependendo do lugar de onde a gente vem, a gente passa por outras comunidades, né, mas o cara está aqui, está fiel, e aí ele vem e me procura, diz: pastor, ora, porque eu quero comprar um carro, porque vai ficar mais fácil ainda vir para a igreja, porque de ônibus é meio difícil, né, mas de carro fica mais fácil. Aí a gente ora, aí de repente Deus abençoa, ele compra um carro, aí ele com um carro bacana, de repente para de vir, aí a gente procura esse cara e fala: irmão, cadê você que não está vindo mais à igreja? Ah, pastor, é porque ali é muito perigoso para andar de carro. Aí eu fico me perguntando: será que então seria melhor você não ter um carro para manter a sua fidelidade? Porque quando começa a vir sobre a sua vida um risco, quando vem sobre a sua vida possibilidades de se machucar, de se ferir, ou de ter algum tipo de perda, será que a fidelidade permanece? Sinto um certo silêncio pairando na igreja. Olha para o teu irmão e diga assim: eu estou ouvindo essa palavra por tua causa, irmão. Diga para ele: não tem nada a ver com isso, me deixe de fora. É ruim, né? É ruim. A gente continua, sabe, ainda existem, né, números e ameaças acerca da pandemia. Até onde eu sei, né, o estado de pandemia ainda permanece, né, a gente não tem, até onde eu sei, nenhuma ordem da saúde quanto à mudança desse quadro, né, porque poderia deixar de ser pandemia para ser epidemia, pode ser uma outra coisa, né, porque...
é endemia, né? Vai mudando os nomes, mas até onde eu sei, né? No Brasil ainda estamos no estado de pandemia, mas a situação está muito melhor e tal. A gente tem vivido dias, né, com um pouquinho mais de liberdade e com muito mais esperança. Eu sei disso tudo, mas irmãos, quando a gente estava no foco da pandemia, no alto mesmo da pandemia e tal, eu via pessoas num nível de desespero, de pânico. E por um lado é até compreensível, muita gente morreu, a gente perdeu muita gente correu risco de vida, muita gente saudável de repente se viu internada dentro de um hospital, é compreensível. Mas se você faz uma viagem na Bíblia e se você vê o que o apóstolo Paulo viveu, o que os apóstolos viveram, se você procurar, sabe, em livros de história acerca do final da vida desses apóstolos, um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi decapitado, outro isso, outro aquilo, a gente vê o que é a pandemia perto disso. Mas a nossa fidelidade com Deus, nossa fidelidade e o nosso compromisso com o corpo de Cristo, com o nosso ministério, com o nosso chamado, infelizmente ele acaba é muito afetado, na verdade, por conta das adversidades. E nós vemos um Tomé que pode ser rotulado por conta de um vacilo que ele de fato dá, como alguém incrédulo, mas que aqui é o único discípulo a abrir a boca e dizer: vamos com ele para morrer com ele. Será que eu conseguiria falar isso hoje? Será que você conseguiria falar isso hoje? Será que o convite hoje para mim e para você de pregar o evangelho dentro de uma cova de leões seria aceito facilmente? Ou será que a gente diria assim: Deus não é Deus de confusão, eu tenho filhos, Ele tem promessas sobre a minha vida, eu tenho sonhos, como é que eu vou colocar minha vida assim em risco? Mas na hora de você bater no peito e falar, porque quando Deus manda Ele garante, você bate no peito e fala. Não, mas eu estou falando, sabe, e uso essa frase quando eu tenho a vontade de comprar um carro e Deus diz para mim: vá lá. Então Ele manda e Ele garante. Então quando Ele diz para pregar na cova dos leões, Ele não garante. Eu sei que a palavra de hoje, de repente, é uma palavra pesada, não era a que a gente gostaria muito de ouvir, mas é uma palavra que precisa ser mastigada por nós. Independente daquilo que você vê, a tua fidelidade ao Senhor é uma questão de sobrevivência. Porque se você estiver de mãos dadas com o Senhor, Ele te protege. Porque está tudo no controle dEle. Está tudo no controle dEle. Pastor, mas a minha mente está sendo bombardeada. Mas é hora de renovar a sua mente, como Paulo escreve aos Romanos, a fim de que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você pode falar para o seu irmão, diga para ele: tudo está no controle do Senhor. Está no controle. Então vamos embora. Se é para morrer, vamos embora. Aí vamos seguir aqui. Depois desse texto do Evangelho de João, verso 11, a gente vê uma outra citação a Tomé no capítulo 14, também do Evangelho de João. A gente vê, de novo, um ponto negativo na personalidade de Tomé. No primeiro texto, um certo pessimismo, mas acompanhado de fidelidade a Deus. E aqui, coloca para mim, Evangelho de João, capítulo 14, o verso que eu quero ler é o 5, mas mesma coisa, coloca para mim o versículo 4, versículo anterior, diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está perguntando ou está afirmando, irmãos? Afirmando, certo? Verso 5. Aí diz assim: não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Deixa eu te contextualizar. Jesus está dizendo assim: olha, eu vou para um lugar e vou preparar morada para vocês, e quando tudo estiver pronto eu vou voltar e vou buscar vocês. Esse é o contexto. E aí Jesus ainda diz: vocês conhecem o caminho. Ele nem precisava falar do caminho, porque ele está dizendo: eu vou voltar para buscar vocês. Então, se eu vou te pegar, você não precisa saber o caminho, mas ele diz: vocês conhecem o caminho. Aí você vê um Tomé, né, meio distraído, né? Talvez a característica ruim da personalidade dele agora seja um Tomé meio desligado. Por quê, pastor? Porque ele diz assim: mas como é que a gente vai saber o lugar se a gente não sabe o caminho? Jesus acabou de dizer que ele sabe um caminho.
Mas ele, não, a gente não sabe o caminho, a gente não vai saber qual é o lugar. Jesus podia dizer assim, em primeiro lugar, você não tem que saber o lugar, porque eu estou dizendo que eu vou vir te buscar. E segundo, se eu estou dizendo que você sabe o caminho, você sabe o caminho. Talvez você não esteja ligado, mas você sabe. Mas Jesus sabe, no ápice da paciência dele, olha para Tomé e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus numa expressão, ele revela não só o caminho quanto o lugar. Ele diz assim, eu sou o caminho e o Pai é o lugar. Ok? Eu sou o caminho, por mim, vocês chegam lá, pronto. Então, a característica ruim é que Tomé é desligado. Mas, só que mais uma vez eu percebo que ninguém fala, só ele que fala. E talvez, e para mim é muito claro, ele fala porque ele está interessado. Eu hoje pela manhã estava ministrando e eu estava dizendo que para Tomé a presença do Senhor era a segurança. A presença do Senhor era a estabilidade. Tomé tinha uma dificuldade enorme de lidar com a falta da presença do Senhor. E quando o Senhor diz assim, eu vou ali preparar um lugar para vocês, e depois eu busco vocês, e vocês sabem o caminho, Tomé, ele demonstra essa preocupação em estar longe do Senhor, ele já demonstra essa preocupação com a ausência da presença, dizendo, não, mas a gente não sabe o caminho não. Em outras palavras, ele está dizendo, não vai não, fica aqui. Fica aqui porque a gente não sabe chegar lá sozinho. Aliás, a gente não sabe viver sozinho, a gente não sabe dar um passo sem o Senhor. Mas eles tinham que ter fé, eles tinham que acreditar, ok, eles tinham que ter fé, mas por outro lado, essa paixão de Tomé pelo Senhor me encanta. Porque muitas das vezes bater no peito e achar que resolve tudo sozinho, só atrapalha um processo de intimidade que eu posso criar com meu Deus. Eu tenho visto, homens de Deus se perdendo nessa certeza absoluta de que conhecem Deus, de que sabem o que Deus quer, de que ouvem Deus. Mas como assim, pastor, se perdendo? Se perdendo. Porque uma criança, irmãos, é igual quem não sabe nadar. Eu pergunto a você, quem não sabe nadar morre afogado, irmão? Não morre. Quem morre afogado é quem sabe nadar. Por quê? Porque vai lá para o fundo, é o cara que se acha. O pior, quem morre afogado não é nem quem sabe nadar, é quem acha que sabe nadar. Chega todo mundo na praia e tu fala, ô garoto, cuidado aí, não, eu sei nadar. Então beleza, tu sabe nadar, tá tranquilo. E aí tu vai vendo o cara se distanciando. Tá fundo aí, hein? Tá tranquilo? Sem nadar? Não, beleza. Aí tu para assim do lado de uma placa assim, perigo, aí tu faz igual o VAR. Tu diz, aqui é a linha do VAR, aqui ó, perigo. Não, tá tranquilo, eu sei nadar. Daqui a pouco tu só vê assim, meu Deus. E aí, irmãos, é aquela correria. Aí vem um cara lá de cima, vem o helicóptero, e aí dá vontade de, Tu não falou que sabia nadar, ô camarada? Agora, o que tem certeza que não sabe nadar, ele não se arrisca. Ele fica só pulando ondinha. Ele fica só molhando aqui o pescoço. O que não sabe nadar, ele senta ali naquela berola, ele toma caixote na berola, ele dá aquelas cambalhotas ali na berola, mas ele é feliz, ele está feliz da vida. Morrer ele não vai, irmão. Morrer ele não tira onda, ele não é lá, mas morrer ele não vai. Tomé é esse que entende, eu não sei nadar. Eu não sei nadar.
Porque, irmãos, para você ver que é uma questão de personalidade, e a gente tem que tomar muito cuidado com a personalidade, mais à frente, a Bíblia nos mostra que Jesus reúne os discípulos, e ele fala assim: olha, vai chegar a hora em que o pastor vai ser pego, e as ovelhas vão se dispersar. Tomé fica quieto, irmão. Talvez Tomé estivesse se coçando nessa hora, dizendo: que história é essa do senhor ser pego? Ô Senhor, vamos rever essa parada aí, eu não estou entendendo isso aí não, Senhor. Mas ele fica quieto nessa hora ele não fala, mas Pedro fala, porque Pedro sabe nadar. Pedro é o cara. Pedro diz assim: todo mundo vai te abandonar, menos eu estou contigo, Senhor. O que Jesus fala para ele? Jesus olha para ele e fala assim: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Tu não vai se afogar não, irmão, tu vai se afogar de verdade. Tu vai tomar um caixote, tu não vai morrer por um triz. Maldito é o homem que confia no próprio homem. E essa palavra se aplica ao nosso autoconhecimento. Maldito é o homem que confia em si próprio. Irmão, Pedro ele em alguns momentos ele se enrola por conta da impetuosidade dele. Ele tenta impedir Jesus, sabia? Ele tenta impedir o processo de Deus na vida de Jesus. Jesus tem que olhar para o cara e falar para ele: para trás de mim, Satanás. Imagina, irmão, tu chegar nesse nível. Tua autoconfiança é tão grande que o pastor olha para tu e diz assim: sai para lá, Satanás. Imagine se tu ouvisse isso. E, irmãos, ia dar processo e tudo, ia sair da igreja, que não sei o que, ia processar, me chamou de Satanás. Estou me lembrando aqui do pastor Anderson. Pastor Anderson faz aniversário amanhã. Uma vez nós fomos para a praia, e chegamos da praia, ia ter jogo do Flamengo, não sei se ia ser no mesmo dia. A gente chegou da praia, lá em casa tinha um porão, morava no Meira aqui, e aí tinha um porão embaixo. A gente chegamos da praia, foi forte. Nós chegamos da praia, e aí tomar um banho e tal, não sei o que. Ele entrou num box que tinha nesse porão, todo lado de fora, sábado à tarde. Sabe aquela soneca boa, né? Meu pai estava descansando, estava dormindo, minha mãe descansando e tal, não sei o que, e aí ele entrou debaixo do chuveiro, e ele cantou todas as músicas do Flamengo, todas. Mengo, debaixo da água, Mengo. E ele foi emendando uma na outra, que não sei o que, eu não lembro das músicas e tal, sabe, essa música toda que canta aí no estádio, só acho que não tinha um palavrão, lógico, né, mas cantando tudo, Aí tinha uma porta de madeira assim no porão, a gente estava distraído lá, eu estava esperando ele acabar o banho, falando para ele: vai cara, termina esse banho aí cara, quero tomar banho, cheio de sal, cheio de areia, acaba esse banho aí. Ele: Mengo. Irmão, daqui a pouco meu pai chegou, no ápice da ira dele, a ira do meu pai estava lá no teto, cara, mas meu pai deu-lhe um tapa na porta assim, mas eu dei um salto de uns 4 metros assim, e ele lá dentro, calou a boca. Aí ele: ô Biju, tu tá perturbado, Biju, tá perturbado, cara. Aí um silêncio total, eu olhando para a cara do meu pai, sabe, aquela pausa dramática. Meu pai virou as costas e foi embora, e subiu para dormir. A Biju saiu do banho, eu falei: caraca, mano, sabe quando você não tem diálogo? Caraca. Aí ele saiu do banho, entrei no banho, tomei meu banho. Quando eu saí do banho, o Biju estava prontinho, arrumado. Eu falei: que isso, cara, vai para onde? Ele: vou embora. Ficou sentidão, sabe? Sentidão aí, pastor Rafael. Vou embora. Vai embora para onde? Não, perturbado não, cara, perturbado não sou não, perturbado é o diabo. Falei: mas tu estava perturbadão mesmo, cara. Esse negócio de Flamengo subiu a tua cabeça, cara. Ele: não, perturbado nunca. Falei: para de palhaçada, cara, fica aí, cara, daqui a pouco ele fica calmo, que não sei o que. Nem lembro qual foi o final da história. Se tu foi embora, tu não foi, né? Tu ficou, né? Tu foi embora mesmo. Ia pra Donep, né? Foi embora. Tem gente que não consegue lidar com isso. Imagine, irmão. Para trás de mim, Satanás, né? Não chegou a tanto, né? Mas só falar que ele estava perturbado,
Mas Pedro tomou uma invertida dessa porque confiava demais no caráter. E aí eu vou falar uma coisa para você: entre ser um impetuoso Pedro nessa situação e ser o medroso Tomé nessa outra, prefiro ser o medroso Tomé, que diz: Senhor, a gente não sabe o caminho não, Senhor, não larga a gente aqui não, não abandona a gente aqui não. E ouvir, imagine você está sentado no culto em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia e é uma das passagens que a gente mais usa para evangelização. E eu ouso te dizer que quem provocou a declaração dessa passagem foi o Tomé medroso. Se Tomé não falasse, talvez Jesus não falasse. Mas às vezes ser quebrantado, abrir o nosso coração e dizer para Deus: Senhor, sozinho eu não consigo. Rasgar o coração e falar: Senhor, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua ajuda, é o que vai provocar as maiores declarações de Deus sobre a nossa vida. Aí a gente chega no versículo 20, no capítulo 20 do mesmo Evangelho de João. Coloca para mim, por favor, verso 24 e 25, que é onde ele é marcado pela incredulidade. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. 25. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. E ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão não marcar, e minha mão na marca em seu lado. Segura aí, a gente já vai seguir lendo. Irmãos, tem incredulidade aí? Tem. Mas também tem a necessidade de uma experiência pessoal. Eu vejo aqui Tomé dizendo assim: eu preciso ter a minha experiência. Vocês estavam no culto, eu não estava. Vocês viveram isso, eu não vivi. De repente, a palavra aqui errada a expressão errada aqui é: não acreditarei. De repente, ele não precisava dizer que não iria acreditar. Ele de repente teria que dizer simplesmente: eu preciso ver. Vocês viram, eu preciso ver também. Eu preciso ter essa experiência também. Segue, coloca o 26, por favor. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Pai seja com você, com vocês, disse ele. Segura aí. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar as portas trancadas, a gente orando, clamando ao Senhor, de repente Jesus aparecendo, ressurreto no nosso meio, dizendo: Pai seja com vocês. Meu Deus do céu. Jesus voltou. E hoje pela manhã eu estava ministrando e eu estava dizendo: pode não ter sido exclusivamente por causa de Tomé, mas também foi por causa de Tomé. Porque Jesus podia dizer assim: ele não acreditou não, o problema é dele. Quem mandou faltar o culto? Ele não acreditou não, eu não posso fazer nada por ele. Eu vim, me apresentei, os discípulos deram testemunho. Não quer acreditar, não acredita. Mas Jesus volta. Aí segue para mim, bota o 7, 27. Então disse Tomé, ou melhor, então disse a Tomé. Tomé não fala nada, quem fala é Jesus. Ponha seu dedo aqui, veja minhas mãos, ponha a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Verso 28. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Só para a gente saber, verso seguinte. Então Jesus lhes disse: você crê porque me viu, felizes são aqueles que creram sem ver. Ou seja, Jesus disse assim: estava tudo certo, o único problema é a falta de fé. Conserta isso aí. Conserta isso aí. Ajeita isso. Você precisou ver para crer. Felizes ou bem-aventurados são aqueles que não precisaram ver, mas acreditaram. Segue. Tem mais algum verso? Os discípulos viram
Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro. Aqui, versículo 30, já não tem nada a ver com a história de Tomé, já é o fechamento de tudo, ok? Então até a última palavra que Jesus dá para Tomé sobre a fé, quando Jesus diz, o problema está na falta de fé, o resto ok, mas o problema está na falta de fé, até esse momento, eu pergunto a você, a Bíblia registra que Tomé de fato colocou a mão ali para ver? Não. A impressão que me dá, sabe, queridos, é que Jesus aparece, Tomé já se treme todo, Jesus olha para Tomé e diz assim, e aí, Tomé? Você não queria ver? Você não queria tocar? Tomé não consegue falar nada. Hã? E o texto não diz, então Tomé tocou. Não, a impressão que eu tenho é que Tomé ficou olhando só, porque o que ele só queria era a presença. E a presença veio. O que fazia mal era a falta da presença. E aí quando Jesus diz, olha, está aqui Tomé, estou aqui, as marcas estão aqui. Aí a gente chega num texto maravilhoso, que a gente leu e eu pedi para você repetir hoje pela manhã, eu pedi para você declarar sobre a vida do seu irmão. Tomé olha para Jesus e diz, Deus meu, Senhor meu. Sabe, é um sentimento de posse, eu tinha medo de te perder, mas o Senhor é meu, e eu sou seu. Como Eclesiastes, né? Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É a certeza de um abraço, é a certeza de um envolvimento, é a certeza da presença. E para eu fechar esse texto, sabe, queridos, aí é uma conjectura minha, mas talvez Tomé tenha tido acesso à Torá, talvez Tomé tenha tido acesso ao Antigo Testamento, talvez Tomé tenha tido acesso às profecias bíblicas. E no Antigo Testamento, qual é o maior profeta messiânico aí? Sabe? Quem mais do Antigo Testamento profetizou acerca de Jesus? Alguém sabe? Isaías. Quem sabe um deles, e ainda mais Tomé, que era um cara muito cheio de dúvidas, de curiosidades, de questionamentos, quem sabe Tomé não tenha lido um pouquinho lá em Isaías, para saber alguma coisa, até para descobrir qual é o caminho. Eu não sei qual é o caminho, vai que Isaías profetiza, quem sabe, é uma conjectura. Mas o fato é, que Tomé, não tendo tido o privilégio de desfrutar da presença de Jesus ressurreto no primeiro encontro, ele diz que precisa ver, e ele dá destaque às marcas. Ele diz, eu preciso ver as marcas, eu preciso com os meus olhos contemplar as marcas. E aí, se Tomé fez esse exercício ou não, o fato é que eu fiz. O Antigo Testamento fala alguma coisa sobre marca? O Antigo Testamento motiva alguém a, de fato, esperar pelas marcas para poder descansar quanto à presença, para descansar quanto à companhia? Será que o Antigo Testamento em algum momento mostra que marcas significam companhia, significam presença? Sabe aquela história, eu estarei convosco todos os dias? Tomé está vivendo a coisa de, perdeu Jesus, Jesus morreu e tal, aí de repente alguém, não, mas ele ressuscitou, mas eu quero ver, eu preciso ver, e eu quero ver as marcas. E será que o Antigo Testamento aponta alguma coisa para marcas? E aí, para a gente fechar a mensagem, coloca para mim, por favor, aí na tela, Isaías 49, a partir do versículo 14. E essa palavra queimou no meu coração, porque essa palavra mostra um povo sentindo falta da presença, um povo preocupado com a ausência do seu Deus, sentimento parecido com o de Tomé. Verso 14 diz, Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Verso 15, pode a mãe
se esquecer do seu filho, do filho que ainda mama, pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz, mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Verso 16, vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Ah, meu Deus. Alguém pode dizer: pastor, o senhor está forçando um pouquinho a barra. Que seja, mas quando eu li sobre a preocupação de Tomé em ver as marcas das mãos, Deus me levou a esse texto e me fez ter um consolo, a certeza da sua presença, porque mesmo se uma mãe abandonar o seu filho, Deus não vai nos abandonar, porque Ele escreveu o meu nome, mesmo lugar dos escravos, está aqui, ó. É como se Jesus dissesse para Tomé: foi por você, Tomé, foi por você, meu filho, foi por amor a você. Deus ministrou ao meu coração que a ceia dessa noite seria uma ceia da recuperação, da certeza da presença. Você está orando e parece que Deus não está ouvindo. Você está pedindo e parece que Deus não está atendendo. Os anos estão se passando e os teus olhos não estão contemplando. Você conversa com outros discípulos de dentro da igreja e eles dizem: comprei um carro, eu ainda não. Comprei minha casa, eu ainda não. Meu casamento aconteceu, o meu ainda não. Minha hora chegou, a minha ainda não. Aí você chora, você diz: mas Senhor, o Senhor sabe que eu estou orando, Senhor. O Senhor sabe que eu estou lendo a Bíblia. O Senhor sabe que eu sou participante da igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Senhor, mas o céu não se abre para mim. Mas Deus me manda te dizer ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu nunca me esquecerei de você, porque o teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos, porque o sacrifício da cruz tem o teu nome, porque o cravo que transpassou a palma da mão do Senhor tem o teu nome, porque a dor que Jesus sentiu foi por amor a você. Não desista do teu sonho. Não desista de confiar em Deus. Não desista de acreditar no Senhor, porque Ele pode até aos olhos humanos demorar, como demorou para chegar até Lázaro, mas dentro de um processo divino, Ele chega na hora certa para fazer a coisa perfeita. Olha para o teu irmão, diga assim: ainda tem tempo, Deus vai voltar. E eu não estou falando da volta triunfal, não. Eu estou falando da recuperação da certeza dessa presença. Eu estou falando de um Deus que nos dá mais uma chance. Quero chamar os diáconos aqui em cima. Estou falando de um Deus que diz assim: eu ainda não dei a palavra final. Eita! Você pode falar para 2, 3 pessoas diferentes. Diga: Deus ainda não deu a última palavra.